voltamos. Eu estava falando sobre a mudança da centralidade do objeto para a centralidade do sujeito e mostrando como é que essa centralidade do sujeito surge da forma de produção da riqueza material. Essa forma de produção da riqueza material confere ao sujeito, ao indivíduo singular, a centralidade nesta forma de socialidade. Isto tem outra consequência fundamental. A crítica à desigualdade social existente na Idade Média, considerada algo natural, implicava a sustentação da igualdade natural de todos os indivíduos, porque agora, nesta forma de produzir a riqueza material, todos os indivíduos são originalmente iguais. Então vocês veem que todos os grandes pensadores que pensam a sociedade, desde Maquiavel, passando por depois Hobbes, Locke, Rousseau, todos eles enfatizam a igualdade natural dos indivíduos. Isto implica uma precedência ontológica do indivíduo em relação à sociedade. Precedência ontológica significa que o indivíduo singular, esqueça, o indivíduo, o ser singular, humano, é humano antes de entrar em sociedade. Não é no sentido cronológico, é no sentido ontológico. Aquelas qualidades que determinam que o indivíduo seja humano, ele as traz ao nascer. Isto é a igualdade natural. Ele as traz ao nascer, não são resultado da inter-relação social. Ou seja, o indivíduo, quais são essas qualidades? De modo geral, a racionalidade, a liberdade, a igualdade e o egoísmo natural. Nós nascemos livres, racionais, iguais e egoístas naturalmente. O egoísmo não é uma questão moral, é uma questão ontológica nesta concepção. Os indivíduos nascem assim. Eles nascem assim por quê? Porque o ato fundante da sociedade atribui a eles o direito de buscar a satisfação dos seus interesses. A forma do egoísmo é particular, vai ser diferente ao longo do processo histórico, mas é natural assim. Então, esta é uma questão importante. A centralidade ontológica do indivíduo em relação à comunidade. Ora, além disto, este indivíduo, tanto capitalista quanto trabalhador, que vai perfazer, construir os fundamentos dessa nova forma de sociabilidade, é um indivíduo ativo. Não é como no padrão greco-medieval, societário, que o indivíduo está dentro de uma ordem fixa. Este indivíduo agora é um indivíduo que, do ponto de vista material, contribui com a atividade dele para construir esta ordem. Ele não está simplesmente dentro de uma ordem na qual ele sofre a coisa. Ele, tanto o comerciante quanto o trabalhador, são, e isso vai se expressar na teorização, são ativos, construtores ativos desta nova ordem social. Portanto, ao contrário, sim, além disso, essa nova forma de produção da riqueza é uma forma profundamente dinâmica. Quem leu, eu suponho que todo mundo aqui já leu o manifesto comunista, do Partido Comunista. Não vou nem perguntar, porque eu perguntei em outras circunstâncias e passei vergonha.
quem quer ter esta perspectiva tem que ler minimamente essas obras básicas. Manifesto, a ideologia alemã, questão judaica, os manuscritos econômico-filosóficos, o Capital, enfim. Não dá para querer falar do ponto de vista marxiano sem conhecer as obras do Marx. Não é ler Orelha de Livro. Muito bem. Lembra de um trecho lá em que Marx e Engels descrevem o sistema capitalista, que é um sistema essencialmente que revoluciona permanentemente toda a forma de produzir a riqueza e, portanto, todos os valores, as ideias, as concepções, e que depois eles resumem naquela frase: tudo que é sólido desmancha no ar. Não tem nada sólido nesta forma de sociabilidade. Tudo está em função da produção da riqueza, e tudo que se põe como obstáculo à produção da riqueza é dissolvido. Portanto, a reclamação de hoje a respeito da perda dos valores, verdadeiros valores, né? Isso é choramingo de quem não entende a realidade do sistema capitalista. Portanto, é dinâmico. E isto vai refletir na problemática da teorização sobre o conhecimento. A dinamicidade, a atividade do indivíduo contra a passividade greco-medieval. Muito bem. Isto, apenas para resumir de novo, de forma resumidamente resumida, a base material que vai conferir ao indivíduo a regência do processo de conhecimento. Veja, nessa forma de sociabilidade, que tipo de conhecimento se requer? A produção de mercadorias em escala cada vez mais ampliada, cada vez mais rápida, cada vez mais intensa para produzir esta forma de riqueza que é o capital, implica necessariamente o conhecimento da natureza. Conhecer a natureza implica poder intervir na natureza, conhecer as leis da natureza. Vocês sabem que isso era proibido na Idade Média. Conhecer as leis da natureza, criadas por Deus, é querer ser igual a Deus. Logo, calma aí, não é possível. E vocês sabem a briga que houve do Galileu, do Giordano Bruno, do Kepler, do Copérnico, enfim, só para pegar as figuras mais expressivas, com a igreja, que 450 anos depois pede desculpas ao Galileu pelas bobagens que ela fez. Mas nessa época a briga entre a nova forma da cientificidade e a concepção religiosa foi muito feroz. Então, o conhecimento da natureza é uma necessidade. Conhecer a natureza significa conhecer os elementos empíricos. Significa conhecer os dados empíricos que a natureza nos traz. Por quê? Porque o conhecimento agora tem uma função não ético-política, mas prático-utilitária, pragmático-utilitária. É preciso conhecer a natureza para intervir nela, para transformá-la, para produzir bens materiais em escala cada vez mais ampliada, para prover a vida humana e, obviamente, para acumular riqueza. Sem conhecer a natureza não dá para fazer isto. Portanto, tudo que vem, todos os obstáculos, mesmo grandes, impostos pela concepção religiosa, vão sendo aos poucos afastados, dissolvidos e vão sendo eliminados, porque o objetivo é pragmático, utilitário. Ora, o problema é que até agora o padrão de conhecimento era o padrão greco-medieval, que era um padrão de caráter especulativo.
Especulação, no sentido filosófico do termo, não é simplesmente você viajar na maionese. É uma viagem com baixa sustentação empírica. É uma viagem no sentido de que você tem uma precária base empírica, e a partir dessa base precária empírica, a razão começa a viajar por conta própria, seguindo leis lógicas, aquelas leis estabelecidas no órgão do Aristóteles. Mas a razão começa a viajar, né, sem uma referência empírica que possa nortear essa sua viagem. Ora, esta forma de pensar era suficiente, era adequada ao modo de produção greco-medieval, mas não é adequada ao conhecimento da natureza, ao conhecimento de caráter pragmático utilitário. O novo conhecimento precisa de novas bases. A base do conhecimento greco-medieval era a ordem universal imutável. Ora, se há uma coisa que foi dissolvida, é esta ordem universal imutável. Tanto do ponto de vista da dinamicidade desta forma de produzir a riqueza, quanto do ponto de vista das novas descobertas científicas e das grandes navegações, enfim, o mundo foi se tornando cada vez mais largo, cada vez mais amplo. Se passa de uma concepção de mundo finita para uma concepção de mundo infinita. Aí começa a se inventar a luneta, o telescópio, esses grandes aparelhos que permitem ver cada vez mais longe no universo e permitem ver que a Terra não é exatamente o centro do universo. Veja, é um momento que se passa do geocentrismo para o heliocentrismo, e que depois se passa do heliocentrismo para o não-centrismo, né? De lá para cá se percebe que não existe mais centro do mundo. Considerar a Terra como o centro do universo é um negócio absolutamente insustentável. Então, do universo finito ao universo infinito, do universo estático ao universo dinâmico, vai havendo uma transformação profunda. Onde se vai encontrar a base para um conhecimento sólido? Não é possível encontrá-la no objeto. Não é possível encontrá-la numa coisa que muda constantemente, rapidamente, que não tem uma centralidade, que não tem uma ordem. O sujeito tem que se voltar para si mesmo. E não é à toa que o Descartes formula aquela célebre afirmação, cogito ergo sum. É a síntese sinteticamente sintética desta nova situação. A razão se volta para si mesma e, ao pensar, ela começa então a fundar uma nova, a elaborar novos fundamentos para um novo tipo de conhecimento. Ora, na medida em que você não tem fora de si, no objeto, na realidade, o fundamento do conhecimento, a razão tem que começar a se voltar para si, e a primeira pergunta que ela tem que fazer agora é: o que é que eu devo fazer? A formulação do Kant é brilhantíssima. Quais são os limites e as possibilidades da razão? Antes de querer me aventurar à especulação greco-medieval, eu preciso voltar-me para mim. Desculpe aí, eu preciso voltar-me para a razão, examinar. A razão tem que se autoexaminar e tentar ver
até onde ela pode ir, onde ela tem que parar e como ela tem que proceder para poder produzir um conhecimento empiricamente verificável. Porque conhecer a natureza implica conhecê-la, conhecer os seus elementos quantitativos, empíricos, verificáveis empiricamente. Não dá para simplesmente falar em essência das coisas. Essência, não existe possibilidade empírica de você chegar à essência das coisas. Portanto, para conhecer a natureza, de forma que ela possa ser, este conhecimento possa orientar a nossa ação sobre ela, transformá-la e produzir mercadorias, é preciso conhecer os seus elementos quantitativos, empíricos, verificáveis. Ora, para isto, antes de querer conhecer, é preciso perguntar como é que se vai usar esse instrumento. Vejam como isto adquire o caráter de senso comum, de algo óbvio. Se você vai usar um instrumento, que é a razão no caso, a primeira coisa que você tem que perguntar é como é que eu vou usar esse instrumento? Você não pode, segundo os modernos, fazer como os gregos e medievais. Primeiro perguntar o que é a realidade, o que é o ser, para depois perguntar como é que se conhece. Você tem que começar perguntando como é que se conhece, nesse sentido genérico do termo, não como é que se conhece este ou aquele objeto, mas você tem que começar perguntando quais são as possibilidades e os limites da razão em geral. O que é a razão humana, não a sua razão. A sua razão é apenas a forma sua da razão humana em geral. O que é que a razão humana pode e deve fazer para produzir um conhecimento que seja empiricamente verificável, que tenha um caráter universal e que tenha um caráter de possibilitar a intervenção sobre a natureza para transformá-la e produzir mercadorias? É claro que eles não estão fazendo esta elaboração com esta consciência que eu estou expressando aqui. Eu estou refletindo sobre o que eles fizeram. Mas de fato, o que eles estavam fazendo é isso. E vejam como é sintomático. Galileu escreve obras sobre isto. La Nuova Scienza. Bacon, Novum Organum. Novum Organum é exatamente a crítica que Bacon faz ao órgão aristotélico, propondo agora uma outra forma de produzir ciência. Descartes, o método, sobre o método. As regras do método científico. E mesmo vários outros autores, que não são propriamente da área, digamos, da filosofia, da ciência, mas que trabalham que são autores modernos. Eles começam ou escrevendo obras, ou pelo menos capítulos introdutórios sobre as grandes obras deles, refletindo sobre essa problemática do conhecimento. Peguem o Hobbes, Locke, Rousseau, para não falar dos outros. Todos eles escrevem obras refletindo como primeira coisa sobre a problemática do conhecimento. Como é que a razão deve proceder para produzir conhecimento científico, ou seja, conhecimento verdadeiro sobre a natureza, que obviamente essa era a questão fundamental. A questão fundamental agora não é conhecer a ordem universal para orientar a vida humana. E aí começa a se fazer até uma dicotomia entre, naquela briga entre ciência nascente e concepção religiosa, chegou-se a um certo meio termo. No Concílio de Trento,
e foi por volta de 1300, 1200, 1300, parece que esse concílio levou 100 anos a se fazer. Houve digamos, como se diz, na briga entre duas coisas, quando se chega a um acordo, um certo acordo, está me escapando até as palavras, houve um certo acordo entre a igreja e os cientistas. A igreja cuida dessas verdades absolutas, religiosas, que norteiam a vida humana. Vocês cuidam do conhecimento da natureza. Como o conhecimento da natureza é sempre um conhecimento provisório, vocês, claro que isso não era dito exatamente com todas essas palavras, mas muito próximos, vocês ficam proibidos de se meter a pensar na ordem universal. E veja como isso foi claro. Quando Galileu começou a expressar com clareza que era a Terra que girava ao redor do Sol, portanto que essa ordem universal, que estava na Bíblia, que está na Bíblia, que é o Sol que gira ao redor da Terra, né? Quando Galileu e outros começaram a questionar isso, a igreja disse, está acendendo o foguinho aí. Se vocês continuarem, né, já teve gente que virou churrasco. Pode ter mais. O Galileu foi muito esperto, tudo bem, né? Deu uma charré e conseguiu salvar a vida. Mas continuou a pensar do mesmo jeito. Enfim, houve um certo acordo de que a respeito do sentido da vida, da origem da vida, do sentido da vida, da destinação final da vida, isso eram verdades religiosas que os cientistas não tinham que se meter. Isto é tão forte que ainda muitos cientistas da natureza hoje, físicos, biólogos, químicos, que ainda fazem duas carreirinhas, né, que não se encontram nunca. O cara enquanto cientista, é ateu. Não é enquanto convicção, ele é porque aquela concepção, por exemplo, a biologia, a evolução, o processo de evolução, leva naturalmente a explicar a evolução por si mesma, sem intervenção de ninguém. Mas, aí no domingo ele vai para a igreja. E aí ele separa o cientista do crente. Isto acontece até hoje. Bom, então, esta nova concepção de ciência implica uma outra coisa fundamental. A mudança fundamental do conceito do que é realidade. Para os gregos e medievais, a verdadeira realidade é a essência das coisas. Os dados empíricos são uma realidade menor. Eles não são muito confiáveis. Eles são diversos, são heterogêneos, são mutáveis. Eles não são confiáveis para produzir um conhecimento de verdades imutáveis. O problema é que agora o conhecimento da natureza implica que você precisa conhecer os dados empíricos. Estes dados empíricos vão se tornar a verdadeira realidade. Por que é isso? Porque entre o objeto e a subjetividade, e o sujeito, a mediação para chegar ao objeto é através dos dados empíricos, e os dados empíricos nos são fornecidos pelos sentidos. Nós não temos a possibilidade de ultrapassar os dados dos sentidos para chegar para além deles, ir atrás deles e ver o que tem lá.
O máximo que nós podemos fazer é recolher muitos dados empíricos, recolher de forma bem feita dados empíricos, mas a mediação entre eu, razão, subjetividade e objeto exterior são os dados empíricos. E esses dados empíricos não são trazidos pelos sentidos. Daí porque o maior formulador, no meu entender pelo menos, da modernidade, que é o Kant, sintetiza isso na frase: nós não podemos conhecer a realidade como ela é em si mesma. Nós só podemos conhecer a realidade como ela é para nós. Significa que, se existe alguma essência para além dos dados empíricos, nós não podemos atingir, a nossa razão não é feita de tal modo que possa chegar a atingir esta essência. O que nós podemos atingir são os dados empíricos. Veja, real, para os gregos e medievais, é a essência das coisas. Real, para os modernos, são os dados empíricos. Isto vai ter consequências seríssimas que eu vou expor daqui a pouco. Mas o problema, na medida em que se considera que a mediação, agora o problema, o conhecimento é uma construção entre sujeito e objeto. Claro, você tem de um lado um sujeito, de outro lado um objeto, e um sujeito que quer conhecer um objeto que é desconhecido. Este objeto, neste caso, são os dados empíricos agora na modernidade. Como é que se vai dar esta relação entre sujeito e objeto? Porque isto é complicado. Parece simples, mas o sujeito quer conhecer o objeto, e daí? Mas o objeto ao qual eu tenho acesso são dados empíricos, e esses dados empíricos são múltiplos, diversos, heterogêneos, mutáveis e sempre singulares. Repito, a realidade que nós temos na nossa frente são os dados empíricos que nos trazem os sentidos. O que é que os sentidos nos trazem? Dados particulares, pedaços da realidade. Pedaços que mudam, que são muito diversos, que são heterogêneos e que são sempre pedaços singulares. Nós não colhemos a realidade como totalidade. E agora, José? Mas o conhecimento tem que ser totalizado. Fragmento para cá, fragmento para lá, não tem que ter uma ordem. E conhecimento científico tem que ter um caráter universal. Não pode ser um conhecimento que vale para mim, não vale para você, não vale para você, tem que valer para todo mundo em qualquer canto. Só que como é que eu faço para sair desse imbróglio que é esses dados empíricos diversos, mutáveis, heterogêneos, singulares? Como é que eu tiro daí um conhecimento totalizante e universal? Mirem-se naquilo que vocês aprenderam, salvo exceções, na metodologia científica. Todos aprenderam que tem que colher dados. Quem vai fazer pesquisa de campo tem que colher dados empíricos. Aí aprende como é que se faz a entrevista estruturada, semi-estruturada, quantitativos, qualitativos e não sei o que. Essas tarefas, tudo. E você tem que aprender a colher dados empíricos, a trabalhar os dados empíricos, a analisar os dados empíricos, a estabelecer relações entre os dados empíricos e a extrair conclusões dos dados empíricos, não é isso?
Como é que você passa de um universo limitado de dados empíricos a uma lei universal? Você pode ter 100 dados empíricos, pode ter 1000, pode ter 10.000, mas são sempre limitados os dados empíricos. Você quer extrair uma lei universal. Não parece possível. E, se os dados empíricos em si são fragmentos, são pedaços, são singulares, como é que eles vão te dar uma totalidade? Dois problemas complicados. E vocês sabem, quem quiser aprofundar mais, um pouco mais de tempo, pode ir lá no livro Para Compreender a Ciência, tem capítulos interessantes sobre cada uma dessas tentativas. Há 3 grandes tentativas neste momento. A tentativa racionalista, a tentativa empirista e o chamado criticismo kantiano. O racionalismo puxa para o lado da razão, os dados empíricos são enganadores, a razão tem que cuidar para não se deixar enganar pelos dados empíricos. Ela tem que ter um enorme cuidado, aí o Descartes estabelece lá uma série de procedimentos para a razão, para ela não se deixar enganar pelos dados empíricos. O empirismo diz o contrário. Espera aí, os dados empíricos são dados empíricos, eles em si não enganam ninguém. Quem se engana é a razão que, não cuidando adequadamente, se deixa levar para além do que os dados empíricos permitem. A razão, não sendo cuidadosa, tira dos dados empíricos, que são limitados, são parciais, são singulares, tira dos dados empíricos mais do que eles permitem. Portanto, quem na verdade se engana é a razão, não os dados. Os dados são dados. Só que, de novo, não há possibilidade de sair uma lei universal deste universo particular, e não há possibilidade de sair uma totalização de um conjunto de fragmentos. Aí entra em cena o brilhante formulador da modernidade, que é o Kant. Ele diz, em essência, diz o seguinte: tá bem, esse é o problema. Os dados são assim mesmos. O problema é que nós precisamos chegar a leis universais e precisamos chegar à totalidade. Como é que vamos fazer isto? O autoexame da razão, da racionalidade humana, mostra que a racionalidade humana tem em si determinadas qualidades que lhe permitem fazer este trânsito do parcial ao universal e do fragmentado à totalidade. A razão humana, pela sua natureza, traz essas qualidades de totalização, de universalização, de relação, enfim, há uma série de categorias que a natureza humana, das quais a natureza humana é portadora, que permitem, a partir desse universo limitado e fragmentado, chegar a leis universais e a uma totalização. O desenvolvimento concreto desta teorização kantiana vocês podem encontrar lá no capítulo específico do livro, claro, que em N outras obras sobre Kant, e especialmente para quem tiver mais interesse ainda, nas obras dele. Veja, todas, só um parênteses, várias das grandes obras kantianas têm o título Crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo.
da capacidade de julgamento. É sintomático. O Kant é o cara que mais se voltou para o exame autoexame da razão, estabelecendo as possibilidades e os limites da razão humana, estabelecendo as qualidades da razão humana e como ela deve operar para produzir conhecimento de caráter universal e totalizante. Há uma série de condicionantes para que a razão possa elaborar esse tipo de conhecimento. Muito bem. O que se pensa a partir daí é que, de fato, Kant é o grande formulador desta virada da centralidade do objeto para a centralidade do sujeito. É o sujeito aqui no sentido da racionalidade humana, que vai fazer estas operações sobre o objeto, e este objeto são os dados empíricos. O sujeito vai colher os dados empíricos, organizar os dados empíricos, estabelecer as relações entre os dados empíricos, analisar os dados empíricos e extrair as relações entre os dados empíricos. Quem faz isto? É esta racionalidade humana com esta capacidade que ela tem inata de fazer este trabalho sobre os dados empíricos. Com isto, quando chega no final, você tem um objeto teoricamente construído. E este é o trabalho do cientista. O cientista tem que colher os dados empíricos, organizar, relacionar, analisar os dados empíricos e estabelecer, tirar deste conjunto, deste trabalho, toda uma teoria final. Esta teoria, obviamente, tem que ter determinadas qualidades para ser uma teoria científica, não é qualquer teorização. Mas este é o procedimento, digamos, normal, que passa depois das ciências da natureza para as ciências da sociedade. Se chamou isto de virada copernicana. Assim como Copérnico fez aquela virada do geocentrismo para o heliocentrismo, ou seja, em vez de admitir que o Sol gira ao redor da Terra, a partir daqui admitimos que é a Terra que gira ao redor do Sol. Portanto, houve uma virada, e o formulador fundamental desta virada foi Copérnico. No processo de conhecimento, o formulador desta virada foi Kant. Ele disse, olha, na concepção greco-medieval, era o sujeito que girava ao redor do objeto. Porque o objeto era estático, a essência era imutável, então o objeto girava. Agora, é o objeto que gira ao redor do sujeito. É o sujeito que totaliza. É o sujeito, veja, é sempre o sujeito que colhe dados, o sujeito que organiza, o sujeito que estabelece relações, o sujeito que extrai a legalidade, né, possível destes dados empíricos, e no final é o sujeito que realiza esta teoria. Isto é tomado como sendo, de fato é a forma moderna da cientificidade, mas isto é tão forte, parece tão óbvio, que é tomado como a forma, o caminho, o único e verdadeiro caminho para produzir conhecimento científico, ou seja, conhecimento verdadeiro. Mas há um problema aí. Quando você chega na sua teoria final, depois de
de não sei quanto tempo, de quantas noites gastas na sua elaboração do TCC. Depois de quanto suor, né, na elaboração da sua dissertação de mestrado. Depois de quantos neurônios gastos na elaboração de uma tese de doutorado. E outras teses. Você chega no final e vai para a banca e diz: esta minha teoria que eu fiz, aprendi direitinho o método científico, aprendi a fazer todos esses procedimentos científicos, extraí uma teoria final, aí na conclusão, a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim. Eu pesquisei com seriedade, com rigor, com afinco, com zelo, pesquisei a realidade, e a realidade, veja, o que eu estou dizendo aqui é verdadeiro porque a realidade é assim. E todo mundo assinaria embaixo. Sim, claro, pode fazer até algumas considerações e tal, mas parece que de fato é isso. Você está afirmando uma coisa falsa e todo mundo aceita essa falsidade como algo normal. Você não pode dizer legitimamente que a sua teoria é verdadeira porque a realidade é assim. Onde é que está a verdade? O que é a realidade? Lembram? O que é a realidade? Não são os dados empíricos. Os dados empíricos não são pedaços, heterogêneos, singulares, mutáveis. Você pegou todos os dados empíricos? Claro que não. Você fez uma seleção dos dados empíricos. Você construiu um objeto. Em rigor, a única coisa que você poderia dizer é: a minha teoria é verdadeira porque eu apliquei corretamente o método científico que eu aprendi. E eu posso questionar, você veja, você não fez um levantamento correto dos dados, você não analisou corretamente os dados, então o meu questionamento vai em cima dos seus procedimentos metodológicos. A verdade não está no objeto, a verdade está no método. Se você aplicou rigorosamente, com muita seriedade, o método, se você primeiro aprendeu o método científico, e se você aplicou rigorosamente este método, você pode chegar no final e dizer: esta minha teoria é verdadeira porque eu apliquei rigorosamente o método científico. Mas não pode dizer: a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim. A realidade são aqueles dados empíricos. E vamos fazer um supositório. Se 10 pessoas fizessem a mesma pesquisa e chegassem a conclusões diferentes, que é possível, todas iriam dizer: a minha teoria é verdadeira porque a realidade é assim? A realidade é de 10 maneiras? Ou será que são os dados empíricos e o seu trabalho sobre os dados empíricos e a sua construção final que é diferente? Veja, não há mais critério objetivo para decidir o que é verdadeiro e o que é falso. O critério está no sujeito, não no sujeito individual, no sujeito na operacionalização da racionalidade. O critério é subjetivo. E a única maneira de sair deste imbróglio, porque aí os problemas são inúmeros, não posso nem fazer referência aqui. A única maneira que eles encontraram dentro dessa perspectiva metodológica é a intersubjetividade. Amanhã, para quem vai participar na conversa de amanhã, isso volta na questão da interdisciplinaridade, que é hoje uma coqueluche, multidisciplinaridade,
Tudo isto tem por trás esta concepção metodológica. Na verdade, o objeto que você tem aqui teorizado é uma construção subjetiva. Veja, quem é que totalizou? Você tem aqui uma totalidade, né? Você tem aqui uma organização articulada dos dados empíricos, mas quem fez isto? Foi você. É a razão que totaliza, é o sujeito que confere totalidade a este conjunto que inicialmente é caótico de dados. Veja como neste percurso a categoria da totalidade, que era, na perspectiva greco-medieval, uma categoria ontológica, virou uma categoria gnosiológica. A categoria da totalidade não é uma categoria do próprio objeto. A realidade não é uma totalidade em si. Eu não posso atingir esta totalidade em si. Abre-se mão da categoria ontológica da totalidade. Esta categoria, a totalidade, está na minha cabeça. Eu, sujeito, é que organizo os dados empíricos. Eu que confiro uma ordem a estes dados empíricos. Portanto, a categoria da totalidade, na perspectiva metodológica moderna, vira uma categoria gnosiológica, metodológica, e não é mais uma categoria ontológica. Outra coisa que acontece, a categoria da essência desaparece. Mas lembram que na perspectiva greco-medieval, quem dava unidade e permanência, ainda que imutável, mas que dava unidade e permanência, não era a essência? Só que agora eu não posso mais atingir a essência. Eu paro nos dados empíricos, eu não posso passar para além dos dados empíricos. A essência não é quantificável, não é verificável empiricamente, não é possível atingir esta essência. Logo, eu posso até supor que existe, mas o percurso da cientificidade moderna, de lá para cá, é o abandono cada vez mais intenso e cada vez mais total da categoria da essência. Peguem a pós-modernidade. Falar em essência para um pós-moderno é você falar de alguma coisa que não existe, é uma viagem, é estratosférico, não faz sentido nenhum. E a mesma coisa de totalidade. Você querer compreender o mundo como totalidade, isto é uma utopia, isto é um totalitarismo da razão. Portanto, é perfeitamente compreensível como se chegue neste percurso, que obviamente eu não posso fazer em detalhes, que se parte desta fundamentação para se chegar na pós-modernidade. Se vocês tiverem um pouco de paciência, lá no meu site, aliás, não está informado, o Jefferson, eu não sei se aqui estava informado o meu site, mas é simples, é ivotonet.xpg.com.br. Vocês encontram lá um texto chamado Modernidade, Pós-Modernidade e Razão, e que mostra como, a partir dessa formulação kantiana, embora Kant não seja o pós-moderno, mas a raiz está lá, o abandono da categoria da totalidade. E se você não tem totalidade, você tem fragmento. Não tem outro meio termo. E a entronização do fragmento, do diverso, do diferente, cada vez mais intensa, é o percurso da formulação inicial kantiana até hoje na pós-modernidade. Ao abandonar a categoria ontológica da totalidade e a categoria ontológica da essência, se dissolve cada vez mais a realidade objetiva. E você não tem mais
parâmetro objetivo para dizer o que é falso e o que é verdadeiro. O que é falso e o que é verdadeiro, cada vez mais reside no sujeito. Se, como na pós-modernidade, o sujeito é ele mesmo um simples fragmento jogado aí neste mundo caótico que é hoje o mundo atual, a forma moderna do mundo, a forma atual do mundo moderno, então não existe mais verdade, existem verdades, não existe mais método, existem métodos, e cada um escolhe o método que lhe dá na telha, e cada um tem a verdade que ele acha que é verdadeira, não tem mais critério objetivo. Veja, eu gosto de provocar dizendo o seguinte: se os pós-modernos fossem rigorosos, não abriam a boca. É claro, ele não pode nunca dizer, ó, isto é assim. Eu posso dizer o contrário e ficamos por isso. Não temos critério para sair deste imbróglio. Você a sua verdade, eu a minha verdade e acabou-se. Veja, a função social disto é rapidinho, vou ver se em 10 minutos eu consigo sintetizar uma coisa fundamental. O ato que funda a sociabilidade capitalista, lembra a compra e venda de força de trabalho, faz duas coisas. Eu vou fazer referência a uma agora, depois a outra, mais tarde a outra. Mas ao mesmo tempo faz duas coisas. Ele permite que a gente compreenda a realidade como ela de fato é, a realidade social, e impede que a gente compreenda a realidade como ela é. A quem interessa não compreender a realidade como ela de fato é? Ao sujeito fundamental desta forma de sociabilidade, que é a burguesia. A burguesia precisa de uma forma de cientificidade que permita compreender esta realidade apenas até um nível suficiente para manipulá-la e reproduzi-la, na suposição de que esta forma de sociabilidade está fundada na verdadeira natureza humana. Lembra qual é a verdadeira natureza humana? Racional, livre, igual e egoísta. Esta é a verdadeira natureza humana. Logo, esta forma de sociedade está fundada sobre a verdadeira natureza humana. Logo, a compreensão que nós devemos ter desta realidade social é o suficiente para poder reproduzi-la, não para poder transformá-la e construir outra ordem social. Bom, eu teria que me alongar. Quem quiser, no livro tem mais dados sobre isso, e num livrinho do Zé Paulo Neto, daquela coleção Primeiros Passos, chamado O que é Marxismo, tem um capítulozinho inicial muito legal em que ele explica com detalhes esta questão de que o ato que funda a sociabilidade burguesa, ao mesmo tempo, permite e impede que a gente compreenda a realidade como ela de fato é. Esta forma de sociabilidade, de cientificidade moderna, que se aprende na chamada metodologia científica, é uma forma que falseia o conhecimento da realidade. Mas o falseamento não é intencional. Quem ensina isto desta forma não está querendo enganar ninguém intencionalmente. Ele aprendeu assim e ele transmite do jeito que ele aprendeu, da forma mais séria possível. Eu estou falando disto, estou falando de alguma coisa que eu sei porque vivi isto. Eu aprendi também isto quando fiz metodologia científica desta forma. Só pude fazer esta crítica que eu estou fazendo hoje porque eu assumi uma outra perspectiva que eu vou mostrar à tarde.